Pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo, né? Dessa vez a gente vai falar sobre context, para que serve context, como que a gente vai utilizar context no nosso projeto e o motivo da gente utilizar context. A gente vai fazer algum setup inicial, adicionando ao nosso projeto, adicionando os nossos primeiros itens, consumindo esses nossos primeiros itens. Essa é uma etapa bem importante do nosso projeto, porque o nosso carrinho vai funcionar tudo baseado em context, que vai ser com esses dados compartilhados. Então eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida é só entrar em contato também. E se vocês gostarem, deixa aquele like lá que eu agradeço muito e ajuda bastante o canal. Eu acho que é isso, valeu! Aqui mais uma etapa do nosso projeto. Um dos objetivos que a gente quer fazer agora é que quando a gente adicione ao carrinho os itens, nesse momento a gente está pegando mocado. Então pegar mocado eu quero dizer que a gente está pegando com valores fixos que a gente está passando. Tanto que se a gente entrar aqui no nosso cart, item, deixa eu ver se eu acho ele aqui, cart item, a gente está passando sempre esses valores aqui. E aqui eu estou fazendo map num array qualquer que a gente inventou aqui só para ter item para a gente ver renderizando na tela, né? E o que eu vou querer? Eu vou querer agora, quando eu clicar em um item, eu realmente salvar nesse carrinho. E se eu for clicar em mais de um item, eu quero continuar salvando nesse carrinho. Para isso eu vou utilizar uma técnica. Eu quero que compartilhar esse estado, esses dados desse carrinho entre a aplicação inteira, porque eu quero utilizar eles em vários outros momentos da aplicação, tanto para depois pegar esses carrinhos, esses itens do carrinho e ir lá na tela de checkout, tanto para, por exemplo, se no futuro a gente quiser ter um ícone de carrinho aqui com a quantidade de itens que foi adicionado, a gente consegue fazer de uma maneira bem fácil. Então, para esse caso de uso onde a gente tem um item que é compartilhar esse item para o estado de toda a aplicação, a gente pode utilizar de algumas estratégias, né? E como eu disse, a estratégia que eu vou utilizar aqui é a context. E daqui poderia ser feito com Redux, com vários outros itens que tem no mercado. Mas como a context do próprio React está ficando cada vez mais forte, cada vez mais fácil de ser utilizada, então vale a pena a gente dar uma olhadinha nela e fazer daqui. Então, só dando uma explicada melhor do que é a context. Vamos supor que eu tenho um dado aqui, eu quero que esse dado chegue aqui dentro. Então, se eu for fazer sem context ou sem nenhum outro item que faça algo parecido em compartilhamento de dados, eu tenho que ficar passando por propriedade. Então aqui, por exemplo, vai ter a home, da home eu ia ter que passar para o carrinho, do carrinho eu ia ter que passar para cada filho, e por assim vai até chegar no item que eu quero. O nome disso é chamado de prop drilling. A gente tenta evitar isso daqui, porque para debugar isso daqui é um inferno, é muito ruim, e acaba ficando muito complexo a aplicação. Dessa forma, que a gente vai fazer é pegar esses dados, deixar ele disponível em um container, e todos os filhos que quiserem pegar isso daqui, ele bebe dessa fonte, desse container. Então ele vai lá e meio que, eu quero saber o que é. Então ele vai lá e busca diretamente daqui, e não importa onde você esteja na árvore, você consegue vir e pegar esses dados de maneira bem fácil de passar. Então, bora colocar a mão no código pra gente ir fazendo esses itens aqui. Eu vou vir aqui, dentro das sources mesmo, eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de context. E dentro dessa context aqui, eu vou criar uma outra pastinha, que geralmente sempre a gente vai criar um hook para ela também. Então, fica um alerta aí, hooks e context são coisas diferentes. O hooks a gente consegue fazer um pedaço de código que a gente queira compartilhar na aplicação. O context a gente compartilha o estado, esse valor final para a aplicação inteira. Então muita gente se confunde nesse momento e acaba embolando as coisas. Mas aqui a gente vai criar um hook que vai estar, depois a gente vai passar por esse context. Sempre que a gente quer fazer algo do tipo, a gente pode utilizar, começando com use. E se você parar para dar uma olhada, use effect e vários use navigation, tudo começa com use. Na verdade é um hook que é utilizado, e o React vem se moldando cada vez mais para esse mundo de utilizar hooks por causa da functional content. Então vamos lá, eu vou criar aqui um index mesmo. Desculpa, eu não criei ainda o use cart. Então vou criar use cart. Aqui eu vou colocar ponto test x. Deixa eu só verificar aqui. Aqui eu poderia colocar dentro de uma pasta, dentro de carinha aqui, mas como eu vou ter apenas um item,
eu não vou fazer muito mais complexo, mas o que seria normal você ver em projeto é que ele tem um index, aí dentro desse index ter vários contexts e tipo ter vários contexts aqui, né? Então use cart, use sei lá, use auth, use vários tipos de context e tudo isso juntar em um index e esse index exportar tudo de uma vez. Mas como a gente vai ter só um na nossa aplicação inteira, nesse momento não vale a pena a gente perder um tempo vendo esse carinha. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou nesse próprio use cart aqui, eu vou criar um carinha chamado const, e aí eu vou criar um provider para ele, então vai ser um cart provider. E esse cart provider ele vai receber um children. E aí a gente vai daqui a pouco falar sobre mais o que é esse children aqui. Aqui eu vou criar também um type chamado cart provider props. Nele, por enquanto, a gente vai receber um children, que é o que a gente acabou de fazer, que vai ser um React Node, react.react Node. A gente passa aqui e perfeito. Então, inicialmente é isso. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode fazer de algumas formas isso daqui. A gente pode criar a nossa carinha ou acho que para ficar uma maneira mais fácil agora, vamos criar primeiro a nossa context. Então vamos fazer assim, ó, export const cart context. Então eu estou querendo criar uma nova context agora. Então eu vou usar um create context. E aí ele já colocou para mim. E aqui dentro desse carinha, quando eu estou criando, primeiro deixa eu ver por que ele não importou aqui, created context, e aqui esse created context que eu vou utilizar, ele vai vir do React, porque que nem eu falei, é uma lib do próprio React, que o React já vem. Eu já vou aproveitar por enquanto não. Então, o que eu estou criando é um cart context aqui, ele vai ser igual a esse create cart context, e aqui eu vou falar do tipo dele, que vai ser um cart context data. E aqui esse cart context data, o que é? Esse cart context data vai ser tudo que o nosso context vai exportar. Eu gosto de chamar isso de exportar para o mundo exterior. O que significa? Significa que é os itens que os outros componentes terão acesso nosso. Então a gente faz um shape para ele, dá uma forma para ele, e essas formas é o que a gente vai exportar. Então a primeira coisa que a gente quer exportar é vai ter várias coisas aqui, várias funcionalidades. Então a primeira coisa que a gente vai começar criando é os nossos itens. Então a gente vem aqui, né? Primeiro eu vou criar esse item aqui, vai ser um type, que vai ser esse que a gente definiu aqui. E aí ele vai ter um items, e esse items aqui eu acho que a gente pode criar um outro type aqui, chamado cart item, e aí ele vai ser, eu vou estender ele de um item que a gente já tem, que eu acho que ele está lá no nosso próprio cart mesmo, ou nosso cart item, esse carinha aqui. Então eu vou dar um export, vou falar que ele vai estender esse item aqui, porém ele vai ter um item a mais que vai ser o nosso subtotal, e vou deixar ele como string aqui. Aí eu vou falar que esse tipagem que a gente acabou de criar, esses itens vai ser um array disso daqui. Fazendo dessa forma, aqui ele está reclamando porque eu não iniciei, então eu posso iniciar falando que ele vai se iniciar com um objeto vazio, e aí eu posso atribuir que ele vai ser dessa forma aqui. Deixa
Deixa eu ver. Uma outra forma que dá para fazer, que eu acho que vai fazer mais sentido aqui, é a gente criar uns valores default. Então o que dá para fazer aqui? A gente consegue colocar assim, the const card context default values, significa que ele vai iniciar de tal forma. A gente fala que esses itens aqui vai iniciar com um array vazio. Aí dessa forma ele já para de reclamar pra gente. Então o que a gente fez até agora foi criar nossas tipagens, tá? Então a gente está criando uma nova context, está passando para cá. Aí dentro dessa nova context a gente já criou um cart item que pega tudo que a gente já tem, só que adiciona subtotal. A gente adicionou um cart provider, que é o que é a tipagem desse item aqui que a gente está utilizando. A gente está utilizando a gente colocou um cart context data, que é os dados que a gente vai utilizar aqui para iniciar esse nosso create context. E a gente só criou uma const que vai ser um objeto para deixar mais fácil, com todos os valores default que a gente vai ter iniciar. Então a gente está falando que nossos itens vai iniciar vazio. Então é basicamente isso. E agora a gente pode fazer a seguinte coisa: dentro desse carinha a gente pode dar um return. Aí nesse return a gente vai retornar um cart context, que é o que a gente acabou de criar. E aí a gente vai retornar um provider. E aí, fecha aqui, quebra aqui. Dentro desse provider a gente sempre tem que passar o value. E esse value aqui é aquele valor que eu falei, que vai ser os valores que vão poder ser acessados por fora nessa aplicação. Por enquanto, o que eu quero que seja acessado por fora da nossa aplicação é esse items aqui. Ó, tá vendo que ele reclamou aqui? Por quê? Porque a gente definiu que esse cara é um cart provider props. Então, como ele está aqui, esse cara aqui, na verdade, o carted context, a gente definiu que ele vai iniciar, quando a gente criou ele aqui, com esses dados aqui. Então não é item, é items. Então por conta disso, aí eu fazendo assim, ele vai parar de reclamar, só que aí eu tenho que passar um valor para ele, que no caso, nesse momento, a gente está passando um valor vazio. Fazendo isso, provavelmente a gente tem o setup inicial funcionando. Aí agora a gente só tem que passar esse carinha pro nosso app, pro resto da aplicação ter acesso. Mas para isso eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar uma forma um pouquinho mais fácil de ser utilizada, que eu vou fazer assim, const use cart, e aí sim eu estou criando o nosso hook, que aí eu vou fazer que ele vai ser uma error function normal, e aí eu vou usar o use context. Esse use context vem lá do próprio React, e aí eu estou falando que eu vou utilizar esse cara aqui. Aqui no export é const. Aqui eu estou falando que eu estou utilizando esse use context e eu estou utilizando essa context que a gente acabou de criar. Então eu utilizei esse use context do próprio React. Então, da mesma maneira que a gente consegue criar, a gente consegue utilizar ela. E aí eu estou criando esse item chamado cart context, que é o que a gente acabou de criar, a nossa context mesmo. E aí quando a gente fala que a gente está criando o use cart, é para a gente ficar uma maneira mais forma de utilizar ele. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente for realmente utilizar. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um export em duas coisas, em cart provider e também em use cart, que foi esses dois itens que a gente acabou de criar. Então aqui eu estou criando a forma das coisas que vão ter. Então aqui dentro vai ter uma lógica, que é a lógica do carrinho, e aqui eu estou criando uma maneira da gente utilizar essa fórmula. Aqui eu estou falando use cart, e aí o que esse use cart vai fazer? Ele vai usar o nosso context que a gente acabou de criar. E o que é esse nosso context? O nosso context é esse cart context aqui. Esse cart context, quando a gente criar, quando a gente usou o create, a gente espera que ele tenha os dados que a gente quer, que é esses dados aqui. Então vai ser todas essas tipagens, e ele vai iniciar com esses valores default. Mas a partir do momento que a gente tem esses itens aqui e coloca esses itens dentro do provider, aqui dentro a gente pode fazer qualquer tipo de lógica, e dentro desses providers, que é o que provém para nossa aplicação, a gente pode exportar essa lógica para os outros componentes poderem ser utilizados. Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Então esses itens aqui é o que a gente está falando assim. Aqui poderia ter 1000 lógicas, mas
Mas se eu importar apenas um item, significa que esse é o item aqui dentro de Velo, significa que esse é o item que eu vou utilizar para o resto da aplicação. Então, para ter certeza disso daí, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora, para a gente sair utilizando esse item aqui, a gente tem que chegar lá no nosso app.testx. Então a gente vai lá. E aqui a gente tem que falar que a gente vai utilizar esses itens aqui. E como vocês podem ver lá no outro, eu exportei um cara chamado Cart Provider, que é ele que a gente vai exportar para a aplicação inteira. E por que eu estou colocando dentro de App Routes aqui? Porque dentro de App Routes está toda a nossa aplicação, porque tudo está dentro das rotas. Então significa que eu estou exportando basicamente para todos os nossos itens aqui. Então nesse momento eu estou falando que todos os nossos itens vai ter, nossa aplicação vai ter acesso a esses dados que a gente quer, muito remetendo a essa ideia aqui. Então eu estou fazendo esses dados aqui, eu estou criando uma lógica aqui, estou exportando aqueles itens e agora todas as nossas aplicações aqui, ela vai ter acesso aqui. Bom, beleza, eu vou ver dentro desse Cart Provider aqui. Aqui lembra que eu falei sobre passar um children, que ele é? O children é exatamente isso que eu acabei de explicar. O children vai ser toda a nossa aplicação. Então tudo que está dentro das rotas, ou seja, nossa aplicação inteira, a gente vai receber aqui. E aí a gente tem que passar esse cara para dentro. Por isso que a partir do momento que eu fiz isso daqui, a nossa aplicação inteira já assumiu. Por quê? Porque eu não fiz nada com esse children. E o correto agora é, quando a gente tiver aqui dentro, eu pegar dentro desse value aqui que a gente criou, dentro do nosso provider, e falar que eu vou renderizar o children, que é todas as nossas rotas, toda a nossa aplicação. Eu fazendo isso, tudo volta a funcionar, e a partir desse momento a gente já tem todos os itens em um só lugar e a gente pode utilizar. Para tudo que eu criei agora, todas essas tipagens, tudo isso fazer sentido inicialmente, para depois a gente partir para o próximo passo, a gente vai fazer o seguinte: a gente chega aqui no nosso cart, acho que ele já está aqui aberto. Eu vou pegar esse item aqui e eu vou criar esse, pode ser assim mesmo, pode ser, deixa eu só ver aqui. Eu vou criar aqui um outro mock, deixa eu ver aqui, no nosso próprio context mesmo. Eu só vou minimizar esses itens que eu não estou utilizando. E aqui eu vou fazer o seguinte: esse mock aqui vai ficar provisoriamente, só para eu mostrar para vocês o que eu estou falando. Eu vou fazer assim. E esse mock aqui, ele vai ter todos esses itens aqui. Então ele vai ter um title, ele vai ter um amount, vai ter uma image, e vai ter um price. Beleza? Fazendo dessa forma, eu vou duplicar esse item aqui e vou colocar Smith Trade Test 2. Fazendo isso agora, lembra que eu falei que esses itens aqui ele inicia com valor vazio? Aqui agora eu vou falar que esses itens é igual mock. Só que aí, se vocês repararem isso daqui, ele deu um problema. Por quê? Porque quando a gente colocou o nosso context data aqui, nosso cart data, a gente vai ter todos esses itens aqui. Deixa eu só ver aqui. Vai ter todos esses itens aqui, que é um cart item. E aqui ele tem todos os nossos itens. Porém, ele vai ter uma outra coisa também, que é o nosso subtotal. Então vai ter o card item daqui e também vai ter esse subtotal. Esse subtotal, como que vocês podem ter visto aqui, ele não tem aqui. Então aqui eu vou criar mocado só para a gente passar esses valores. Por enquanto eu vou deixar 300. Ele vai colocar com uma string, então eu vou deixar 400. Porque cada item pode ter um preço e depois a gente vai fazer a soma desse subtotal para cada preço. Eu fazendo assim e voltando aqui, esses itens aqui já deu tudo certo, já voltou, o S-Lint já não está mais reclamando com a gente, a tipagem já está correta.
Então, vamos supor que agora eu estivesse fazendo uma lógica aqui, que eu estivesse pegando esses dados da API, então esse daqui foi o resultado da API, e agora eu estou passando esse valor aqui para o nosso provider, ou seja, estou exportando esse carinha para o nosso mundo exterior. Fazendo isso, agora aqui nesse itens aqui, eu quero criar a seguinte forma. Primeiro, eu só vou comentar, né? Então, quando eu chegar aqui nesse carrinho agora, the description e add to cart, ele vai estar vazio. E agora eu vou querer fazer a seguinte coisa, eu vou querer pegar esses itens lá do nosso contexto. E para fazer dessa forma, a gente vai seguir a seguinte maneira. A gente criou aquele hook, né, chamado useCart. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, vai fazer const aqui, vai ser igual. Aí eu vou pegar um objeto daqui de dentro, vai ser igual a useCart. Esse useCart a gente vai importar lá dos nossos contexts. E aqui dentro, se eu fizer isso, ele já vai trazer pra gente o que a gente tem lá dentro. Por quê? Porque a gente tipou esse carinha. A partir do momento que a gente tipou esse carinha falando que cart context data tem itens, e a gente exporta esse cara, a gente já consegue ter acesso aqui, a gente já sabe tudo que o nosso context tem lá dentro. Deixa eu só salvar aqui nosso context. E a partir do momento que eu falei que eu tenho esses itens aqui, eu vou descomentar esse daqui e vou só remover esse carinha aqui e dar um map em pontos items. E aqui eu vou trocar o title para aqui eu vou agora pegar em cada product, né? Cada produto. Aqui dentro de product eu vou pegar o title, aqui dentro de amount vou pegar o amount mesmo. Aqui em image eu vou pegar o product.image. E aqui o price também é a mesma coisa. Product.price. Se eu fizer dessa forma, vocês podem ver que já apareceu na tela os dados. E esses dados que apareceram na tela, ele é exatamente o nosso mock. Então, novamente, aqui tanto que eu vou colocar teste 2, eu vou colocar teste 4, vou salvar. E a partir do momento que eu salvei, ele já salvou aqui. Então, nesse momento, a gente está basicamente aqui fora, aqui por um componente mais para a folha mais longe da árvore. E a gente está conseguindo esse acesso aqui, porque a gente está exportando aqui no nosso app. A gente está criando um provedor e está exportando por todo o nosso app. E assim, a gente, quando a gente cria uma context, a gente exporta esses valores para context. E aí depois a gente cria um hook utilizando essa context e faz esse export. A gente consegue pegar dessa forma aqui, fazendo desse estilo. E aí, vou encerrar o vídeo por aqui, mas nos próximos to-dos que a gente tem para fazer, na verdade, adicionar o carrinho. Então aqui ficou pronto para a gente criar algumas funções aqui dentro, que a gente consegue fazer isso, a gente consegue criar uma função de adicionar o carrinho, remover o carrinho, incrementar e decrementar. Então a gente vai criar essas funções aqui, e a partir do momento que a gente clicar em adicionar o carrinho, a gente vai pegar esses itens aqui, a gente vai substituir de mock por chamadas na API, que a gente vai criar também. E toda vez que a gente adicionar um item ao carrinho, a gente vai pegar e vai adicionar aqui, fazendo isso daqui. Esse botão aqui, não importa onde ele vai estar. Se ele estivesse na primeira tela, na terceira tela, a partir do momento que ele adiciona o carrinho e eu estou salvando ele na conta, que toda aplicação que estiver ouvindo ele, que igual a gente fez aqui no cart item, vai se atualizar e vai mostrar esses valores atualizados. Então esse é o nosso próximo passo, é adicionar um item que a gente está específico ao carrinho. E adicionando esse item ao carrinho, a gente consegue deixar dinâmico todas essas partes. A gente tem que fazer o cálculo aqui. Eu estava notando que eu coloquei esse subtitle aqui, mas talvez ele nem vai ser esse subtotal aqui, mas eu acho que ele não vai estar legal aqui dentro de cada item, senão vai ter que ficar por fora. E aí a gente vai fazendo todos esses ajustes conforme o tempo. Pessoal, por enquanto é só. Eu sei que talvez se você seja seu primeiro contato com o context, pode parecer um pouco complexo, mas na verdade tem seu nível de complexidade, mas qualquer coisa pode sempre estar entrando em contato, perguntando. Mas eu acho que é isso. Lembrando só, se você entender pelo menos esse conceito inicial do que a gente está fazendo, ou por que a gente está utilizando, escrever o código em si, entre aspas, é o de menos, porque isso daqui a gente pega com jeito e vai entendendo com jeito. O que eu prezo mais é tentar entender o conceito aqui para que cada item serve.
e conforme isso a gente vai criando e vai melhorando sempre o nosso código. Galera, acho que é isso novamente, tá? Então, se você curtiu, deixa aquele like lá e valeu, até a próxima.